Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas, ¿sí? Y hoy empezaremos la unidad 10 de nuestra postila. Ya llegamos casi en la mitad de ella. Y en la página 21 y 22. Bien, antes de pasarnos para el estudio de hoy, para la clase de hoy, el tema, ¿no? Me gustaría acordarles y indicar este sítio de internet, Blog do Enem. Eu quero que vocês, por gentileza, acessem depois, ao finalizar a aula de hoje, acessem esse blog do Enem e façam esses exercícios. Na verdade, são 10 questões, é um simulado, como vocês podem ver, do Enem, com questões sobre mucho e muito, porque é um tema que cai no vestibular no Enem e que acaba confundindo bastante nós brasileiros. Então, acessem, tá? E façam os exercícios para praticar. Bien, ¿qué estudiaremos hoy? Partes de la ciudad y adverbios. Partes de la ciudad. Bom, galera, para quem é de Londrina, vai se identificar aí com algumas partes da cidade de Londrina que eu trouxe para a aula de hoje. E para quem não é de Londrina, fique aí já um tour nessa quarentena, nesse isolamento, certo? Então, o que temos aqui? Partes de la ciudad, tenho el ayuntamiento. Como vocês podem ver, eu trouxe uma imagem, não precisa nem de tradução, que seria a prefeitura de Londrina. Então, prefeitura, em espanhol, ayuntamiento, certo? Esse colégio é o colégio que eu terminei a escola, né? O terceirão, terminei aqui, meu ensino médio. Na verdade, eu mudei para cá na 4ª série e fui até o terceirão, que é o Colégio Margarida. Ele estava passando por algumas reformas, eu acredito que agora já está até com o nome já do colégio. É que eu tirei essa foto no Google, certo? Google Maps. Então, colégio em espanhol, colegio. Vocês se lembram daquela regrinha que eu comentei nas nossas primeiras aulas? Que o G, a letra G, antes da letra da vogal I, ela tem som de R. Então, colegio. Se fosse no português, colégio. Em espanhol, no espanhol, colegio. Certo? Bom, caixa seria um banco. Banco no português e no espanhol, banco. Temos aqui no centro, vamos lá para o centro, perto da Avenida Mato Grosso, certo? Temos a Catedral, então, que é um ponto turístico em Londrina, e seria a igreja, certo? A catedral. Em espanhol, iglesia, certo? Perto, cerca de la catedral o de la iglesia, tenemos los correos. Em português, correios. Em espanhol, correos. Quando tem 2 R's, se lembram que comentei isso também nas nossas aulas, que é no barulho como da sua infância, quando você ia brincar de moto, de carro, que você pegava e fazia rum, rum, rum. Então, correios, porque quando tem 2 R's juntos, ele pede essa fala mais vibrante dos 2 R's, certo? Aí pertinho também, assim, no mesmo quarteirão, nós temos la biblioteca, que também passou por reforma, que é perto ali também da rua da Mato Grosso, certo? Do Camelô, assim, para vocês se localizarem aí, certo? Biblioteca. Que temos aqui? Para quienes les gustan ahí viajar, me encanta, el aeropuerto. Aeropuerto de Londrina. La torre, ¿sí? El aeropuerto. La estación de tren. Temos aí um trencito e esta estação de trem está em el Museu de Londrina, que ele está aberto para visitação, só temos que verificar aí no site o horário e se está
aberto nesse período de isolamento, né, gente? Então temos que verificar no site. Se vocês, para quem não conhece, é bem interessante, vale a pena fazer uma visita. Ou se não também, temos que buscar para ver se tem a visita ao museu pela internet, tá bom? Aproveitar aí nessa quarentena visitando os lugares turísticos dessa Londrina City, certo? Que temos aqui? El Centro Comercial, ou para quem é de Londrina, conhece, já ouviu falar bastante na concha acústica, certo? Essa concha aqui, essa parte branca, com esses bancos, às vezes, antigamente, né? Não sei hoje em dia, mas tinha muitos shows aqui de artistas nessa concha acústica, e ao fundo, esses prédios coloridos é conhecido como centro comercial, certo? Teatro. Temos um teatro Ouro Verde no calçadão. Nós já vamos ver como é calçadão, a palavra calçadão na língua espanhola, ao falarmos sobre a universidade. E eu tirei uma foto aqui também de como é por dentro do Ouro Verde, agora reformado, coisa mais linda. Vale a pena também, depois desse isolamento, vocês conhecerem o Teatro Ouro Verde. Por ser nome próprio, nós não vamos fazer tradução, certo? Então, Teatro Ouro Verde. Peluqueria. O que seria uma peluqueria? Como vocês podem ver aí, eu tirei da internet também, que é uma peluqueria assim bem conhecida em Londrina, do Lincoln Tramontini. Então, só pela essa divulgação aqui, esse folder L'Oréal, a gente já identifica que seja um salão de cabeleireiro. Então, salão de cabeleireiro, em espanhol, peluqueria, certo? Agora, esse lugar aqui, Casa de Carnes Londrina, fica ali na Avenida São João, é bem antiga em Londrina, certo? Coloquei aqui por dentro para vocês saberem do que nós estamos falando. Então, frigorífico, em português, y en español, carnicería, una carnicería, ¿sí? ¿Dónde puede comprar carnes? En la carnicería. ¿Dónde pueda arreglar mis pelos o cabellos? En la peluquería. ¿Bien? Ahora tengo aquí la universidad, donde ustedes seguro estarán en el próximo año, ¿sí? Entonces, la Universidad Estadual de Londrina, se fosse fazer tradução, ficaria Universidade Estatal de Londrina. Mas como o nome está em português e é uma universidade brasileira, então, Universidade Estadual de Londrina, certo? E que temos em la universidade? RU, ou mais conhecido como, nós temos o restaurante, em português, e em espanhol, restaurante. E o da universidade, restaurante universitário, porque é um restaurante para os universitários, ou também conhecido como RU. Certo, galera? E que temos mais em la universidade? Lembram que eu falei que nós iríamos ver o que seria o calçadão, no espanhol? Peatonal. É um peatonal que vai cruzar toda a universidade. Então, esse calçadão, ele liga desde o CPV até a Prograde. É enorme, enorme, enorme. E temos aqui também o campus, que na verdade é uma foto tirada de cima de toda a universidade, para que vocês possam ver ela de um modo de cima, certo? Ela inteira. Então, esta é nossa universidade. Ahora llegamos a la parte de la gramática. ¿Y qué estudiaremos? Significado de advérbio. Bien, eu trouxe o significado, o conceito de advérbio no português para a gente entender o que seria no português, para a gente poder entender na língua estrangeira, no caso espanhol. Então, o que é o advérbio? É uma palavra invariável que modifica, anotem aí, modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, indicando circunstâncias. Anotem essa parte, indicando circunstâncias, que é importante, como modo, lugar, tempo e intensidade.
Então, o que nós podemos extrair aqui desse conceito como a definição de advérbio? O advérbio, ele modifica o sentido de um verbo, indicando circunstâncias como modo, lugar, tempo e intensidade. Isso é muito importante que fique claro para vocês que o advérbio, qual é a função do advérbio para a gente poder depois entender ele na língua espanhola, certo? Trouxe um exemplo no português para ficar mais claro. A frase, meu irmão arrastou-se, certo? Essa é a frase. Pode ser melhor especificada graças ao emprego de advérbios ou expressões de valor adverbial. Olha como fica mais claro a mesma frase agora no espanhol. Após o acidente, meu irmão arrastou-se dolorosamente para onde? Para fora do carro. Então, o advérbio, ele vai dar um sentido, ele pode modificar o sentido e indicar circunstâncias. Porque na primeira frase, ele não indica circunstâncias, ele só fala que o irmão arrastou-se. Mas para onde? Né? Isso causa assim, mas como? Que tempo? Como foi? Então, todas essas questões entra o advérbio. Então, que ficaria a frase completa. Após o acidente, meu irmão arrastou-se dolorosamente para fora do carro. Bom, e como nós vimos, ele está dividido, né? Ele indica circunstâncias como modo, lugar, tempo e intensidade. Advérbios de tempo. Advérbios de tiempo. Eu já trouxe aqui essa tabela que está em espanhol e com as definições em português para ficar mais claro para nós, certo? Então, eu tenho advérbio de tempo. O nome já diz, gente, se é de tempo, ele indica temporalidade. Ahora, agora. Anteayer, sabe o nosso antes de ontem? É esse, ó, anteontem, antes de ontem. Ayer, ontem. Anoche, muito cuidado aqui, gente, ojo, muita atenção. Anoche, ontem à noite, tá? Não quer dizer hoje à noite, foi ontem à noite. Anoche, pronto, em pouco tempo. Depois. Mientras, enquanto. Temprano, cedo. Mañana, manhã. Oi, não é oi, viu, gente? Não é oi de apresentação quando você conhece outra pessoa. Olha a escrita, é H-O-Y, que quer dizer hoje. Aún, inclusive. Inclusive no português. Ó, eu querendo traduzir até o português. Todavía, ainda. Luego, depois. Entonces, então. E aí temos, entretanto, enquanto isso, aún, ainda, e anteanoche, antes de ontem à noite. Certo? Se vocês quiserem tirar um print, fazer uma anotação, isso é importante. Por quê? Porque isso vai ajudar, geralmente no vestibular, no Enem, ele não vai cair assim, como fica, identifique o advérbio. Não, às vezes no exercício ele vai estar o advérbio, já, por exemplo, de tempo, ele vai te dar indícios para você entender o exercício. Então, por isso que é importante você já identificar um advérbio de tempo, de modo, de lugar, como nós vimos aqui, de intensidade, porque isso vai dar uma maior entendimento do exercício, certo? Advérbios de modo. Apenas, bem, melhor, pouco, insuficiente, pior, assim, como, então, inclusive, somente, facilmente. Esses são alguns exemplos, certo? E observem que aqui no solo, ou somente, tem uma observação, certo? Então, atenção. Solo, com la tilde, com acento, significa somente. Porque sem o acento, ele é um adjetivo, ele quer dizer sozinho. Por exemplo, en este aislamiento social me siento solo. Neste isolamento social, eu me sinto sozinho, certo? Agora, solo é somente um advérbio de modo. Então, por exemplo, solo ingresarás en la universidad si estudias
mucho. Você só vai iniciar na universidade se você estudar muito, certo? Então, um exemplo aí de advérbio de modo. Agora temos advérbios de lugar. Abaixo, ao redor, acima, cerca, perto, longe, diante, atrás, aí, ali, aqui. Certo? E aí nós temos esse significado no espanhol. Abaixo, alrededor, arriba, cerca, lejos, delante, detrás, aí, allí, aqui. Certo? Gente, cuidado, muito cuidado com esse advérbio de lugar, principalmente quando eu quero dizer que alguma coisa está perto. Eu não vou dizer que, por exemplo, esta botella, pensem aí numa garrafa de água, porque no frio é importante se hidratar. Então, esta botella está perto de minha computadora. Pelo amor de Deus! Muito cuidado! Eu não posso dizer que essa garrafa está perto, porque isso seria uma tradução literal. E cuidado com traduções literais. Querer pegar a palavra da língua portuguesa e passar para o espanhol e achar que você está falando espanhol. Porque isso, na verdade, é um portunhol. É a mistura dos dois que não dá nada. Então, quando eu quero dizer que uma garrafa está perto do computador, como fica a frase? Esta botella está cerca de la computadora. Olha como fica uma frase mais polida, uma frase mais bonita. Então, cuidado com as traduções literais, certo? Advérbios de quantidade ou advérbios de quantidade. Quase, muito, mais, menos, pouco, muito, bastante. Além disso, temos aqui as traduções, os significados na língua espanhola. Casi, mucho, más, menos, pouco, muy, bastante, não bastante, porque senão ficaria em português, bastante e además, certo? Trouxe aqui uma tabelinha com algumas junções aí de advérbios no espanhol. Nós temos quase todos aí. Hoy, ayer, mañana, ahora, después, luego, después, tarde, temprano, antes, pronto, nunca, esta noche, otra vez, a veces, siempre, a menudo, anoche. Que é a noite, galera? Se lembram? É hoje à noite? Não, ontem à noite. Já, aún e hace. Certo? Por exemplo, hace 4 anos que estou estudando em la universidad. Então, já fazem 4 anos que eu estudo na universidade. Este ano é meu último ano de graduação. Certo? Um exemplo aí de frase para vocês, que é verdade. Este ano, se o corona permitir, esse ano me graduo. Uhul! Bien, y nada mejor que la práctica. Llegamos ya en los ejercicios. Galera, lembrando sempre, nas aulas, pelo tempo, eu não consigo trazer todos os exercícios que estão disponíveis na nossa apostila. Por quê? Porque lá tem alguns textos, exercícios de interpretação que não dá tempo de trazer para a aula. Então, sempre eu deixo um recadinho para vocês, guardem isso no coração. Terminou a aula, vou lá na apostila, faço todos os exercícios. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me chamem no Instagram, no Face, me mandem e-mail, certo? Que eu estou à disposição para atendê-los. Certo, galera? Então, um exemplo para a gente praticar o tema que vimos hoje da aula, que foram os lugares da cidade, partes de la ciudad e advérbios. Sim? Por exemplo, exercício 1 que está na nossa apostila. ¿Hay algún establecimiento comercial cerca de tu casa? Se hay, ¿cuál? Deixa eu pensar aqui. Perto da minha casa. Se tem algum estabelecimento comercial. Bien, se em mi casa, no meu caso, viu, galera? Eu vou responder eu, perto da minha casa. Em mi casa, cerca. Lembram como eu vou falar perto ou cerca? Cerca de mi casa hay una carnicería.
Perto da minha casa tem um frigorífico, certo? Exercício 2. Señala con qué frecuencia vas a los siguientes establecimientos comerciales: librería, panadería e carniceria. Libreria, galera, o que seria? Livraria. Panaderia, panificadora. Carniceria, como já vimos, frigorífico. E aí nós temos os advérbios: sempre, a menudo, quase nunca e nunca. Então, vocês, com que frequências vocês frequentam esses estabelecimentos? Marquem aí com X, isso é uma resposta pessoal, certo? Bien, con eso llegamos al fin de nuestra clase de hoy, de este lunes. Fue un placer estar con ustedes más una clase, entonces recordemos que vimos hoy, hicimos un tour por la ciudad de Londrina, también vimos los adverbios de tiempo, frecuencia, modo, intensidad, ¿sí? He traído ahí algunas tablas para que ustedes puedan ver, después sacan una foto ou façam apuntes, sim? Façam anotações, tirem print, porque é importante o tema da aula de hoje. E um assunto muito importante que eu gostaria de lembrá-los, como vocês já viram aí a movimentação no Insta, nós tivemos sábado, dia 30, o primeiro simulado CPV, que caiu conhecimentos gerais, certo? Essa primeira fase, ok. Porém, dia 6, próximo sábado, teremos a segunda fase do primeiro simulado, que agora nós entramos em fita. Teremos português e língua estrangeira. Então, língua estrangeira e espanhol, para quem faz espanhol, e inglês para os alunos que fazem inglês, certo? Então, fiquem ligados, acompanhem lá no Instagram, que os professores estão gravando vídeo, disponibilizando o passo a passo de acesso, tá bom? E também, se tiverem dúvidas, por favor, me escrevam, me mandem mensagem lá no Insta, no Facebook, certo, galera? Con eso es todo. Les espero en nuestra próxima clase de lunes y que tengan una excelente semana. Besitos y hasta la próxima clase. Chao.